treino de hoje a gente vai falar sobre abertura e eu separei aqui uma abertura que é uma defesa que eu acho bem interessante, que é a defesa holandesa, muro de pedra. Então, eu vou mostrar do ponto de vista das brancas e das pretas também, mais das pretas, para ter algumas ideias de como jogar essa defesa, né? Bom, então, vamos lá, né? Para quem não conhece a defesa holandesa, muro de pedra, ela começa com uma defesa contra D4, então F5 ou E6. Eu acho que E6 é uma ordem assim um pouco melhor para limitar as opções das brancas, porque se você joga com F5 direto, o branco tem possibilidade de jogar alguns gambitos aqui. Por exemplo, com E4 direto, ou com cavalo C3, seguido de E4. Ou então com bispo G5 também, é uma outra opção. Com E6, o preto ele evita esses gambitos. Por outro lado, o branco ele pode jogar com E4 agora, e transpor para uma francesa. Então, assim, se você é jogador de francesa, eu acho que você pode jogar E6 e evita os gambitos, né? Agora, se você não joga francesa, não quer jogar uma francesa de pretas, então acho melhor começar com F5. Ou então, aqui E6, C4, F5, cavalo F3, cavalo F6, G3, então C6, bispo G2 e agora D5. Bom, então essa é a defesa holandesa muro de pedra, né? Com C6, D5, E6, F5. Essa formação que a gente vai estudar no treino de hoje. Então, primeiro vamos entender por que o preto ele coloca os peões assim, né? Criar essa formação. A ideia inicial das pretas é evitar qualquer tipo de contrajogo no centro. Então, quando o preto coloca aqui os peões em D5 e F5, o preto ele evita E4. Então, por que o preto faz isso? Porque a ideia é jogar na ala, né? Quando você quer jogar numa ala, por exemplo, atacar na ala do rei, você primeiro precisa ficar de olho no centro. Você precisa ver se o seu adversário ele tem contra-jogo no centro. A melhor maneira de enfrentar um ataque na ala é contra-atacando no centro. Então, a ideia das pretas é poder atacar na ala do rei. Então, primeiro evita E4, e aí o preto ele vai jogar com bispo D6, roque, dama E8, dama H5, e assim tentar criar um ataque na ala do rei. Então, quando começaram a jogar a holandesa, essa era a principal ideia, sair atacando na ala do rei. A gente vai ver que hoje em dia, esse ataque ele já não funciona tão bem. Tem alguns problemas. A holandesa moderna ela é um pouco diferente, né? O preto ele não fica limitado só no ataque na ala do rei, né? Bom, agora esse seria o lado bom dessa estrutura, né? Não ter contra-jogo no centro, poder jogar na ala. Só que essa estrutura ela tem uns problemas também. Primeiro, que a casa E5 ela fica muito fraca. Né? Não tem nenhum peão para defender essa casa. E o branco em algum momento pode usar a casa E5 para o cavalo. Tem um posto avançado aqui já. E outro problema é o bispo de C8, né? Que está com todos os peões em casas brancas. Então esse bispo ele pode ficar mal em algumas posições. Por enquanto ele é um bispo mal, né? A gente tem que resolver o problema desse bispo. E aí eu vou mostrar aqui para vocês os planos das pretas para tentar resolver esse problema, né? Então acho que assim, basicamente é isso, né? Essas são as principais ideias aqui. Agora a gente vai ver algumas partidas de modelo para ir vendo como evoluiu essa variante, quais são os planos, como desenvolve as peças. Mas essas são as ideias básicas da holandesa muro de pedra, né? Bom, então, a primeira partida que a gente vai ver aqui é uma partida que foi jogada pelo Najdorf de pretas.
Essa é aquela partida assim pro cara ficar animado em jogar a holandesa, porque é uma partida bem bonita mesmo, do Najdorf. Talvez alguns de vocês já conheçam, que é uma partida famosa essa também. A partida foi assim, foi D4, então F5, C4, cavalo F6, cavalo C3, E6, cavalo F3, D5, e as brancas jogaram com E3. Então, hoje em dia, as brancas costumam jogar com G3. E por que isso? A ideia das pretas é jogar na ala do rei. Então, quando o branco ele joga com G3, fica muito mais difícil de atacar o rei das brancas. Agora, como as brancas jogaram aqui, que o branco ele vai jogar com E3 e bispo E2, ou E3 e bispo D3, o preto ele pode ter algumas possibilidades de ataque na ala do rei mesmo, porque o bispo em D6 ele vai ficar muito mais ativo, né, com esse peão em G2. Então, aqui jogou bispo D3, bispo D6, então roque e roque. Então, qual seria o plano das pretas nessa posição, né? O preto ele vai terminar o desenvolvimento aqui, ele vai jogar com o cavalo em D7. As pretas podem usar a casa E4 para o cavalo ele fica muito forte aqui em E4. E fazendo cavalo E4, o preto tem ideias como torre F6 e torre H6, buscando um ataque na ala do rei. Então, nesse tipo de posição, quando o branco ele não joga com G3, o preto ele pode pensar nessas ideias de jogar na ala do rei. De repente, um dama E8 para dama H5 também é possível. Então, aqui tudo bem pensar nessa ideia de atacar na ala do rei, né? Então, aqui as brancas fizeram cavalo E2. Eu acho que B3 seria um lance mais natural aqui para terminar o desenvolvimento. Jogou cavalo E2, cavalo de BD7. E nessa posição, o branco faz cavalo G5, atacando E6. Só que esse lance aqui ele tem um problema tático já. O cavalo ficou no ar. E aqui o Najdorf faz um lance temático, né? Bispo toma H2, exclama. Então veio o rei H1, porque esse rei H2 nessa posição, o preto ele faz cavalo G4, seguido de dama G5. E aqui o preto está ameaçando dama H4, já está com um peão a mais. Então jogou rei H1. E aí E6 está atacado, o bispo também H2. Só que aí vem cavalo G4. Porque se agora é cavalo por E6, então dama H4. E aqui já não tem como defender essa posição. Então cavalo G4, F4. Dama E8, que é natural, passar a dama para H5. G3, dama H5 e rei G2. Então, até aqui é tudo forçado, né? Depois do bispo H2. Bispo H2 não é um lance difícil, é um lance fácil até. Você vê o cavalo em G5 ali no ar, já começa a pensar nos temas de bispo H2. Mas depois de rei G2, que o Najdorf começa a jogar muito bem nessa partida, encontrar uns lances muito finos aqui. Porque o branco está ameaçando jogar torre H1 nessa posição. Torre H1 e vai cair uma peça. Cavalo F3, o bispo ficou sem casa. Só que aí nessa posição que o Najdorf encontrou bispo G1, exclama. A ideia é dama H2. É forçado tomar de cavalo aqui. Tomar de torre ou de rei tem dama H2. Então tomar de cavalo, dama H2. E agora vem rei F3. Uma posição do branco não está muito legal aí com esse rei em F3. Só que o preto ele está com peça a menos, né? Sacrificou uma peça. Então o preto tem que continuar jogando com energia aqui. E assim, a posição de holandesa é uma posição fechada. Né? Então,
o preto ele tem que buscar abrir linhas de alguma maneira aqui, para chegar com as peças no rei das brancas, né? E aqui o Najdorf ele jogou, depois de rei F3, ele jogou com E5. E5 exclama. Ele quer abrir a posição de qualquer jeito com E5. Então ameaçou E4, forçado a jogar D por E5. E agora vem outro sacrifício, cavalo de D toma E5. Forçado tomar em E5. Então cavalo por E5. Forçado RF4. E esse rei branco agora não vai escapar mais, né? Vai entrar em rede de mate aqui. Vem cavalo G6. Rei F3. E aqui as pretas fazem F4. A ideia é colocar o bispo de C8 em jogo. Finalmente esse bispo ele começa a jogar. Ameaçou um descoberto, né? Forçado a tomar. E por F4. E agora vem bispo G4. Forçado é rei G4. Cavalo E5. E quando F toma E5, H5 mate, né? Bom, passei rápido aqui a partida. Depois, se alguém quiser aprofundar mais, né, a partida, ver com calma. Uma partida bem bonita mesmo essa. O Najdorf sacrifica todas as peças ali e acaba dando mate, né? A ideia que eu queria mostrar para vocês é essa, que se o branco ele não joga com G3, se o branco joga com E3, o preto ele começa a ter algumas possibilidades de ataque na ala do rei mesmo. Com essas ideias de cavalo E4, passar a torre para F6, passar a dama E8, H5. E aí pode surgir umas posições de ataque bem interessantes, né? Bom, agora vamos para outra partida aqui. Se alguém ficar com alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, é só mandar mensagem aqui também, que eu vou respondendo, tá? Em algumas partidas eu vou parar, em alguns momentos também, para ver o que vocês estão pensando, o que vocês jogariam em determinada posição, né? Mas aí quem quiser mandar mensagem, é só mandar aqui pelo chat. Então vamos para outra. Tá, agora, a segunda partida que a gente vai ver é uma partida que foi jogada pelo Petrosyan, de brancas. E agora eu vou mostrar para vocês o que acontece quando o preto ele tenta atacar na ala do rei, com o branco jogando com G3 e bispo G2, né, o fianqueto ali. Então a gente vai ver que esse ataque na ala do rei, quando ele não é bem preparado, ele vai dar bem errado nessas posições. Então, D4, F5, C4, E6, G3, cavalo F6, bispo G2, D5, cavalo F3, bispo D6, roque, e agora C6. E aqui o Petrosyan ele jogou com cavalo C3. Eu acho que a melhor maneira do branco jogar essa posição é jogando com B3, com a ideia de bispo A3 e trocar o bispo de casas pretas, trocando assim o bispo bom das pretas, né? Só que aqui o Petrosyan ele jogou com o cavalo C3, que eu acho que não é a casa ideal para o cavalo nessas posições. O ideal é o branco desenvolver o cavalo para D2, com a ideia de cavalo E5 e trazer o cavalo de D para F3. E aí fica os dois cavalos controlando a casa fraca, que é a casa E5. Com o cavalo em C3, o cavalo ele não tem nenhuma casa boa para ir. O branco ele vai demorar mais tempos para conseguir melhorar esse cavalo, colocar o cavalo controlando E5. Então, eu acho que esse cavalo C3 é uma imprecisão aqui. Mas aí o preto fez roque, B3, dama E7, bispo B2, cavalo de BD7, e aqui o branco faz E3. A ideia desse lance, esse E3, é que o branco quer jogar com cavalo E2, cavalo F4
e cavalo D3, que assim ele vai conseguir melhorar o cavalo e colocar o cavalo controlando a casa fraca, que é a casa E5. E aí nessa posição que o preto ele começa, ele dá início a um plano errado aqui. O preto ele vai começar um ataque na ala do rei, ele vai tentar passar as peças de uma maneira um pouco estranha ali, um pouco desorganizada para a ala do rei, para tentar criar algum ataque, né? Com a próxima partida, a gente vai ver que a melhor maneira de jogar essas posições é tentando primeiro terminar o desenvolvimento e resolver o problema do bispo de C8, né? Jogando com B6 nessa posição, com a ideia de bispo B7, terminar o desenvolvimento com torre de AC8, e em algum momento pensar em jogar com C5, jogando no centro. Às vezes esse bispo ele pode sair para A6 até. Como o cavalo das brancas está em C3, eu acho que o bispo em A6 ele fica até melhor, já atacando C4. Então precisa construir o ataque primeiro, né? Vai desenvolver tudo, melhorar as peças, e aí quando tiver algum elemento que o preto pode pensar em atacar na ala do rei. Mas aí vamos ver o que acontece quando o preto ele não prepara o ataque, né? Aqui as pretas jogaram cavalo E4, então veio o cavalo E2, exclama, o branco ele vai seguir o plano de controlar a casa E5, então veio dama F6, a ideia das pretas, acho que é passar a dama para H6 e jogar um G5, G4, alguma coisa nesse sentido. Então veio o cavalo F4, dama H6 e cavalo D3. Então o branco segue o plano para controlar a casa fraca. Vem cavalo de DF6 para fazer G5, ou então levar esse cavalo para G4 em algum momento. E as brancas ocupam a casa E5, né? Cavalo de F, E5. E aí o preto fez cavalo G5. Aqui o preto quer jogar um cavalo H3, né? Ou de repente levar o cavalo para G4. Tentar atacar. Eu acho que as peças estão bem descoordenadas aqui do preto, mas o preto está tentando atacar de algum jeito ali na ala do rei. E aí nesse momento que o Petrosian ele faz um lance que eu acho bem forte, que vai refutar esse ataque das pretas, essa tentativa de ataque das pretas na ala do rei. Então é importante conhecer esse plano das brancas para saber a melhor maneira de jogar de pretas, né? Então, eu vou parar um momento nessa posição. Como vocês acham que o branco ele pode jogar aqui? Aí, se alguém tiver alguma ideia, é só mandar mensagem aqui pelo chat. Bom, vamos ver aqui o Pedro da ideia de H4. Então, aqui, deixa eu ver, o Sérgio deu a ideia de
Cavalo de D, F4. Uhum. Então, quando o seu adversário está tentando te atacar na ala, está tentando criar um ataque na ala do rei, por exemplo, a melhor maneira de você enfrentar esse ataque é buscando um jogo no centro, contra-jogo no centro. Então, o preto ele jogou aqui com F5 e D5, né? Fez essa formação para evitar o E4. Então, E4 direto não dá para criar contra-jogo no centro. Só que o branco ele pode preparar essa ruptura, né? Então, aqui, ao invés de jogar com H4 ou cavalo de DF4, Petrosian fez F3, com a ideia de fazer E4, para começar a abrir o centro. Então, quando abre o centro, não vai dar certo o ataque na ala, né? Os outros lances aqui, por exemplo, H4, o problema é que assim, quando você começa a mexer na sua ala, no seu rock, acaba criando mais debilidades, né? Sempre cria alguma fraqueza. Então, por exemplo, H4, acho que ele pode voltar o cavalo para E4 e talvez tenha a ruptura G5 agora. Então, pode dar uma ruptura já. Acho que é um lance um pouco perigoso. O cavalo F4 é interessante aqui que agora não tem cavalo H3. O problema é que perde controle de E5 o cavalo, né? Mas acho que é jogável. Só que o F3 ele é bem mais direto mesmo. Que agora o branco vai preparar E4 e quando chegar E4 o preto está todo descoordenado nessa posição. Então aqui seguiu o cavalo F7, dama E2, G5, o preto insiste no ataque na ala do rei, torre de A E1. Então aqui as pretas fizeram A5, que é um lance assim temático em algumas posições da holandesa para fazer A4, só que nessa posição não faz nenhum sentido, não vai dar tempo de jogar A4 e o branco já está fazendo E4 nessa posição. Ele perdeu um tempo inteiro e agora vai começar a abrir o centro e o resultado é que depois que abre o centro, o preto ele vai ficar com duas peças fora de jogo aqui. O bispo de C8 e a torre de A8. Porque o preto ele não desenvolveu as peças, né? Ele está tentando atacar sem desenvolvimento. Então, a chance desse ataque dar errado é muito grande, né? Ele tem que desenvolver as peças primeiro. Então, aqui jogou bispo B4, veio torre D1, D por E4, F por E4, cavalo por E5, D toma E5, cavalo E4, bispo por E4, F E4 e agora cavalo F2. A ideia das brancas é poder tomar em E4 de cavalo e abriu a coluna D. O preto não tem tempo de desenvolver o bispo. Conseguiu aqui bispo C5 e as brancas fazem bispo D4. Com a ideia de trocar o bispo, né? Seria o bispo bom aqui das pretas, para jogar uma posição onde vai ter um cavalo bom contra um bispo mau. Né? Que estrategicamente o branco está ganho nessa posição. Então o preto tentou evitar a troca com bispo E7, veio o cavalo E4, bispo D7 e agora bispo C5, o que força a troca dos bispos e entra nessa posição de cavalo bom contra bispo mau. O roque das pretas muito debilitado, já está vindo um torre F6, o peão de E6 está fraco. Essa posição aqui, estrategicamente, o preto está perdido já. Então seguiu aqui bispo E8, veio torre F6, bispo G6, cavalo por E6, aí já cai material também, cavalo F4, dama G5, cavalo G6, HG6, torre F4,
rei G7, dama E3, dama D8, E6, dama E8, torre F7. E aqui as pretas já abandonaram. Aqui está vindo dama H6. E aí não tem como o preto se defender. Então, essa partida aqui é bem importante conhecer para entender isso, que essa tentativa de ataque na hora do rei, ela não funciona se o preto não preparar esse ataque, se não desenvolver as peças primeiro. Então, sair atacando ali com G5, cavalo E4, já passou na dama, pode dar muito errado, se chegar ao F3 e E4 das brancas, né? E é legal já entender qual é o plano das brancas nessa posição. O branco primeiro controla a casa E5, vai colocar os dois cavalos controlando E5, e depois o branco vai tentar fazer a ruptura E4, para abrir esse centro. Bom, então, agora a gente vai para outra partida.